Chegaram mais 3 live picks aqui. A gente pode fazer eles um pouquinho a conta-gota. Mas o primeiro aqui... Peraí, rapidão, galera. Nossa. O René Negrão mandou... René Negrão, aí sim. Sangue bom. O que o Luca e os embaixadores acham de certos autores perennialistas que, apesar de não cristãos, claramente têm apreço e um imenso conhecimento a respeito das tradições e da arte sacra católica, como Titus Burckhardt e suas interpretações do cristianismo a partir de um prisma alquímico ou tradicional? Vocês querem responder primeiro ou eu respondo? Não, vá você primeiro, por favor. Então, assim, olha, o que acontece com o perennialismo? O grande defeito do perennialismo é só você pegar as coisas ocidentais da religião, né? Então, assim, você pode ter autores, o próprio Guénon, né? Ele vai saber e ele vai ter escritos muito lúcidos a respeito da religião, né? Você vai ver análises da religião que são lúcidas nos seus aspectos estéticos, nos seus aspectos culturais, na sua tradição oral, por exemplo, na sua tradição artística, mas esse não é o fundamento da religião, né? Isso é uma consequência, um efeito da verdadeira religião, certo? Agora, você julgar esse como o parâmetro central pelo qual uma religião verdadeira deve ser estabelecida, né, é uma conclusão que simplesmente não se segue, né? Você usa o efeito como prova na verdadeira religião e não a causa, né? Então, assim, o que eu posso dizer? Tem livros sobre diversos temas que vão conter verdades e comentários extremamente lúcidos sobre coisas que são verdadeiras, de fato, mas isso não significa que o todo da coisa deve ser considerado, né? Você tem, por exemplo, o John Senior, né, que foi simplesmente o americano que desenvolveu o programa dos Great Books, que hoje em dia basicamente formou o cenário de educação clássica nos Estados Unidos. Ele sofreu uma forte influência perennialista, né, depois ali do programa de humanidades, e depois se arrependeu justamente porque viu isso. Então são comentários lúcidos sobre a religião, enquanto o fenômeno religioso se depara com um mundo decrépito, decaído, né, vicioso. Mas isso não significa que a conclusão final perennialista se siga, de que existe, então, portanto, uma espécie de religião antiga que conserva tudo isso em comum. Olha, o cristianismo, o judaísmo, né, e o islamismo têm diferenças fundamentais, coisas diametralmente opostas, né, e nós sabemos pela segunda lei da lógica que essas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, simplesmente falha, ao meu ver, logicamente, né? A conclusão disso não se segue. Não sei o que vocês acham disso, né? Mas, assim, eu acho que algo no perennialismo é verdadeiro, mas não significa que o perennialismo não é verdadeiro em si, né? Isso é bem claro. Olha, eu acho, inclusive, que a afirmação de que há uma verdade transcendental por trás de todas as grandes religiões, eu acho que ela tem uma verdade contida nela. E quando as pessoas criticam muito aquela afirmação do Papa Francisco acerca de todas as religiões levarem a Deus, né? É muito difícil, às vezes, com o Papa Francisco, é muito difícil entender o que é que ele está querendo dizer. Mas se você tiver boa vontade com o que ele está dizendo, eu enxergo que se a religião, né, é uma dessas grandes religiões, né, que tipo, todas elas têm isso, de que pessoas morreram por ela, pessoas deram a vida por elas, assim, de maneira consistente, né, ao longo do tempo. Então, algo é maior aí do que apenas a vontade de dominação. Né? Você percebe que, tipo, tudo que está voltando para o alto, né, tudo que está tentando religar na Terra, o que percebe que existe essa desconexão, está tentando religar, está apontando para Deus. Só que só existe uma forma de você apontar corretamente para ele, que é o que a gente acredita que é a fé católica. Só que dessa verdade, que ela é uma verdade, como é que eu posso dizer, que ela só se sustenta por certos aspectos, né? Porque uma vez que você vai entrando nas particularidades das religiões, você vai ver, de fato, diversas inconsistências entre uma e outra. Inclusive, a própria ideia de religiões comparadas, né? Como é que você vai comparar o islamismo com o judaísmo? O judaísmo é uma proposta de nação, o islamismo é uma comunidade sacra, né? No cristianismo, a salvação é uma relação pessoal com Deus. Tipo, então, são coisas, né? No budismo, o que é essa tal ascensão do budismo? Então, não dá para
tem coisas que são realmente incompatíveis umas com as outras. O que é interessante, o que eu acho interessante, né, tanto em autores como o Guénon e até outros menos hypados que o Guénon, como o Martin Lings, né, que escreveu The Secret of Shakespeare, um excelente livro sobre Shakespeare, eles fazem excelentes análises simbólicas das coisas. Então faz com que você olhe para os símbolos sagrados e você tipo diga, eita, tem uma coisa aqui que eu não percebia, que era uma dimensão que havia, né, se você pega, sei lá, Santo Agostinho analisando um texto, você vai pegar a Catena Áurea e você vai ver a análise você vai ver santos analisando o formato da cruz, a parte da cruz que está enterrada, a parte da cruz que está acima da cabeça, né, a parte da cruz que sugere o abraço. Então, tipo, você nota que existia, né, essa dimensão simbólica no pensamento cristão. Ela não é uma coisa... Ela existe, ela é muito forte. Continua existindo, né? É porque, de fato, com o nosso tempo, essa coisa ficou meio como é que eu posso dizer? Meio escanteada, né? Mas isso não quer dizer que ela não existia. E aí, para mim, o grande pulo do gato em relação a esse negócio de perennialismo, que é o perigo do negócio, você começar por perceber que havia coisas que você não percebia antes e que esses caras estão fazendo, ajudando você a pegar esse elemento aqui, tipo, e inteligir ele com maior profundidade, você acredite, você passe a... Opa! Cadê ele? Né? Você passe... O perigo é que, com isso, você passe a acreditar que existe um caminho iniciático, né? Exato. Esotérico, né? Esse tal desse esoterismo cristão. Isso aí, meu irmão, Deus não é um cara que fica fazendo isso, não. Ele não fica brincando com essas coisas de tipo, eu vou esconder as coisas, fundamentos ocultos. Aí, de repente, você tem que entrar na organização do cara e fazer um rito iniciático, tá entendendo? Aí tem certas informações que só são dadas a você, certo, né? Você precisa ascender dentro dos círculos. Isso aí é treta. Né? Isso aí, tipo, é claro, e claramente, sabiamente proibido pela igreja. É por isso que a igreja proíbe a maçonaria, por exemplo. Né? Sim. Ela oculta. A simbólica, ela é muito importante, porque, sim, é óbvio que as escrituras, elas são obscuras em muitos sentidos, né? Então, e elas têm diversos sentidos. Então, tem sentido óbvio, vão ter sentidos mais obscuros, que são mais profundos, talvez, né? Mas isso nunca pode ir contra a regra de fé. Né? Santo Agostinho é muito claro falar disso qual que é o livro dele? Não é o The Christian Doctrine, acho que, não lembro qual que é agora o livro dele. Acho que é da doutrina cristã, isso mesmo, que ele fala sobre a interpretação das escrituras. Mas a partir do momento, então, que você começa a tratar esse tipo de simbolismo, né, como algo oculto na religião, você começa a contradizer a regra de fé que diz que tudo o que é necessário para a nossa salvação nos foi revelado. Então, assim, você começa não tem algo que não foi revelado a todos, né, que foi revelado a alguns, pronto, sua interpretação do simbolismo bíblico já começou a se tornar algo contrário à regra de fé. Né? Então, assim, é muito claro que existe um apego excessivo nesse tipo de coisa, esse é o problema quando a simbólica sai do controle, né? Que você começa a ver simbolismo onde não tem, né? Simplesmente. E que isso seria alguma espécie de caminho que levaria a algum lugar e no fim não leva a lugar nenhum. Né? Então, essa é a grande questão. Então, toda a interpretação metafórica das escrituras, todo o simbolismo profundo da revelação, né, seja da tradição, das escrituras, não pode jamais ir contra a regra de fé que nos foi revelada pelo próprio Jesus Cristo. Né? Não é como se nosso Senhor tivesse falado assim, não, olha, existem coisas obscuras que eu gostaria que vocês procurassem para encontrar algo obscuro que eu não vou falar. Quem descobrir vai ser salvo. Bem claro o ensinamento de nosso Senhor, né? Quem crer e for batizado será salvo, ponto. Mas você não tem que ficar... Então, assim, claro, você quer contemplar as verdades das escrituras com mais profundidade, né? E realmente existe uma fonte inesgotável de conhecimento, sem problema, né? Agora, você começar a dar uma viajada na maionese com esse negócio e contradizer o fundamental já vira problemático, né? Certamente. Mas é isso que eu penso, basicamente, sobre isso. Não, o professor Olavo tinha uma distinção muito interessante, que era a diferença entre conhecer a verdade e agir de acordo com a verdade, né? Então, assim, lá nas camadas da personalidade
dele, tem um momento do itinerário das camadas que você começa a se orientar para a verdade, de fato, né? Então, tipo, a nona camada é um exemplo disso, é a verdade né, é a verdade poética, né? Tipo, é a camada tanto da poética como da atividade intelectual, e a 10ª camada, né, é da verdade em si, né? De você conhecer a verdade de uma maneira que é indiscutível que você a viu, né? E aí, entre conhecer a verdade e agir de acordo com a verdade, os demônios conhecem a verdade. Eles sabem que Cristo é filho de Deus, eles sabem que Deus né? No entanto, eles resolveram se rebelar. E com muitos homens acontece isso de o cara conhecer certas verdades. Normalmente, quem domina os outros é quem conhece uma verdade maior do que as outras pessoas perceberam. Ele sabe algo sobre a realidade que outras pessoas não perceberam, né? E aí o cara usar isso para ser um instrumento de dominação, né? Iniciático e tal, você tem que estar aqui, eu sou o guru, né? Como é o guruzismo. Assim, né? É o guruzismo. Aí você termina entrando, cara, você entra num buraco sem saída. Né? Quando vê, você tá participando de festa de troca de casal, né? Todo pintado de coisa. Como era aquelas coisas que o Osho fazia, né, embaixador? O Osho era muito louco. Caraca, não. É loucura, né? Gritando pelado, mano. Não estou comparando o René Guénon com o Osho, pelo amor de Deus, certo? Assim, mas é um exemplo mais baixo do cara que conhecia certas verdades, porque ele não era burro, né? O Osho não era burro. Então, ele entendia certos aspectos, principalmente dessa questão da psicologia humana, e ele usava isso aí para simplesmente meter o louco. Pegar o otário, meu amigo. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.